Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 21. Você vai sair daqui hoje muito feliz, levando tremendas bênçãos em suas mãos. Números 21, do versículo 4 em diante, que tem como título A Serpente de Bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Diga impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Este texto encerra grandes orientações e lições para nós, povo de Deus, mas eu quero me ater principalmente a dois ensinamentos. Primeiro, um grave perigo na caminhada cristã, porque esta caminhada no deserto, desde a saída do Egito até a entrada e tomada de posse da terra prometida de Canaã, tipifica a vida cristã. Então, uma grave caminhada quando ainda estamos, um grave problema quando ainda estamos na caminhada no deserto, está aqui. E acontece conosco de uma forma quase que imperceptível, de uma forma sutil, que se nós não formos alertados, pensaremos que aquele problema não tem graves consequências na nossa vida. E um segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos é que este texto também nos mostra como obter da parte de Deus uma vida próspera, abençoada em todos os sentidos. Quase sempre quando falamos em vida próspera, as pessoas pensam apenas na área financeira. Não, na área financeira, na saúde, nos relacionamentos, em todos os sentidos. O título desta mensagem é: olhe para o Senhor Jesus e viva. Primeiramente, veremos o significado de itens que compõem este texto. As serpentes abrasadoras, elas simbolizam o juízo de Deus que não foi o maligno, não foi Satanás que colocou as serpentes abrasadoras. Quando eu li o texto, eu fiz questão de repetir 3 vezes a palavra Deus. Foi Deus que mandou as serpentes abrasadoras. Mas o que é que os nossos pecados causam? O apóstolo Paulo disse, na carta a Romanos, capítulo 6, versículo 23, disse assim: porque o salário do pecado é a morte,
E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus temos a vida eterna, que é um dom de Deus, é dado gratuitamente. Mas quando pecamos, o salário é a morte. E a morte na Bíblia representa não somente a morte física, inclui a morte do nosso corpo, mas também significa desgraças, maldições, todo o mal que recai sobre o ser humano aqui na terra. Então, tudo isso é causado pelo pecado. O Senhor Jesus já pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Porém, nós fomos libertados do pecado do Senhor, não mais para voltar a andar em pecado, mas para andar no Espírito. E é isso que muito crente tem confundido quando ouve uma mensagem da graça, acha que, porque já teve seus pecados perdoados, então agora pode viver negligenciando nessa área da justiça, deixando de andar em justiça. Quando você negligencia nessa área do pecado e passa a andar voluntariamente no pecado, você acaba de perder a sua salvação. Porque você está abrindo mão da sua salvação. Cair em pecado por fraqueza é uma coisa, e Deus já perdoou esses pecados. Mas cair em pecado porque está negligenciando com o pecado, achando que agora pode viver à vontade no pecado, você está abrindo mão da sua salvação. Irmãos, e ninguém pense que a disciplina do pecado hoje é branda. Nossos pecados foram perdoados, porém, agora Deus quer que nós andemos no Espírito. E para andar no Espírito, Deus nos disciplina. E essa disciplina é dolorosa. E aqui você está vendo uma disciplina do Senhor. As serpentes abrasadoras foram disciplinas do Senhor, disciplinas de um Deus amoroso para com seu povo. Este episódio aconteceu quando os israelitas já estavam caminhando há alguns anos no deserto. Eles caminharam por 40 anos no deserto. E eles já estavam quase no final dos 40 anos. E Canaã estava demorando a chegar. E o que aconteceu? Eles ficaram, eu disse, para você repetir aqui a palavra, eles ficaram impacientes. Impaciência. Esse é o terrível perigo sutil, que nós nem percebemos como sendo um perigo, mas é um perigo potencialmente destruidor. Quando ficamos impacientes porque está demorando a bênção, porque está demorando chegar à terra prometida, a vida abundante que Jesus prometeu. Como consequência da impaciência, a primeira coisa que aconteceu com eles, passaram a falar mal de Deus e do líder Moisés. Foi a primeira consequência da impaciência. Você já sabe que Canaã simboliza a vida abundante que o Senhor Jesus nos veio trazer. O Senhor disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso o Senhor Jesus prometeu aos que o recebem como Salvador e Senhor de suas vidas. Quando essa vida abundante demora a chegar, muitos crentes se tornam impacientes e começam a falar mal do líder, e não somente a falar mal do líder, mas a cometer insanidades.
insanidades que resultam numa vida infernal. A impaciência é que leva a muitos a desviarem do caminho do Senhor. Então, a impaciência é um perigo muito grave. O interessante deste texto de Números é que eles falaram mal de Moisés. Observe, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Mas olha o que eles disseram. Por que nos fizestes? Eles estavam falando com Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Bom, eles falaram contra Moisés, mas o texto diz que eles falaram contra Moisés e contra o Senhor. Por que razão? Por que razão falaram mal de Moisés? E a Bíblia diz que também falaram mal de Deus. Por uma razão muito simples, irmão. Quem foi que colocou Moisés à frente do povo? Quem foi? Foi Deus. Se Deus colocou Moisés à frente do povo, Deus estava garantindo a liderança de Moisés. E na hora que eles começaram a falar mal de Moisés, era como se eles estivessem dizendo: Deus não sabe o que faz, porque eles colocaram esse cara para nos conduzir. Esse sujeito tão falho, tão fraco para nos conduzir. O que é interessante, irmão, abra comigo no último capítulo do Evangelho de Marcos. Veja uma situação vivida pelos discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, observe o que diz aqui. Marcos 16. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Olha só. Os discípulos estavam incrédulos e tinham o coração duro. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imagina só, irmãos, o Senhor Jesus apanhou um grupo de discípulos incrédulos e de coração duro e deu a eles a maior tarefa que alguém pode cumprir na face da terra, que é levar o evangelho. Agora, por que o Senhor deu essa tarefa para pessoas que ele tinha acabado de censurar a sua incredulidade e a dureza do seu coração? Por que ele deu essa tarefa? Porque Jesus não estava confiando nos discípulos, Jesus estava confiando nele, que ia operar através dos discípulos. Foi isso que o povo não enxergou no deserto. Que quando Deus colocou Moisés à frente do povo de Israel, Deus haveria de operar através de Moisés e de realizar a sua obra através de Moisés. Mas aí eles falaram de Moisés, e ao falar
ao pensar mal e ao falar mal do líder, estão falando e pensando mal de Deus. Quantos estão entendendo e aprendendo isso? Por isso, pensar e falar mal do líder é pensar e falar mal de Deus. Irmão, essa é uma das mais fortes razões. Porque muitos filhos de Deus hoje, nas igrejas do Senhor, estão passando por dificuldades sérias e nem enxergam qual a razão de estar passando por dificuldades sérias, sem ter poder diante das tentações. Vem uma tentação e derruba. Acabam adquirindo doenças graves e até morrendo. São as mordeduras das serpentes, consequência de falar mal e pensar mal do líder, porque ao fazer isso está também pensando e falando mal de Deus. Ficar chateado com a vida difícil é uma coisa, mas passar a se queixar, passar a lastimar, isso é murmuração contra Deus. Outros cristãos, devido à impaciência, não apenas murmuram, mas passam a tomar atitudes ímpias, como a participar de negócios ilegais, negócios sujos, para sair dos sufocos financeiros. Começam a participar de namoro imoral. Deus não está trazendo para mim o marido que eu quero, então eu vou namorar de forma imoral para ver se pego algum. Isso é impaciência. Isso nunca deu certo para ninguém. Isso só atrai serpentes abrasadoras. Irmão, Deus sabe o que faz. Ele muitas vezes nos trata apenas com um maná para nos disciplinar, a fim de que aprendamos a buscá-lo de todo o coração, a fim de que andemos no caminho dele, a fim de que nos interessemos por conhecer a Deus melhor através de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, a fim de que decidamos servir a Deus, ganhando vida e fazendo discípulos. E então, por isso, o Senhor nos leva assim, para que a gente aprenda essas coisas. Muitos cristãos ainda não entenderam que foram comprados pelo sangue de Jesus. Você, meu irmão, foi comprado pelo sangue. Se você foi comprado, você não se pertence mais. E você foi comprado para você viver, para ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor. E enquanto você que é salvo, você não decide viver para esse objetivo de Deus, o couro come na sua costa. E igual como acontece com os não salvos. O fato é que os pecados do povo atraíram as serpentes abrasadoras. Nossos pecados, por mais que tenham sido perdoados, mas Deus quer nos disciplinar para que nós andemos dignamente como filhos de Deus. Eu lembro um tempo que os jornais londrinos batiam firme num dos filhos da rainha Elizabeth. Ele ainda estava bastante jovem aí, 17, 18 anos, e começou a frequentar boates e inferninhos lá em Londres. E os paparazzi, aqueles fotógrafos que não perdem uma, iam sempre atrás para tirar foto dele. E o moleque lá na boate, dançando e pulando, e no outro dia os jornais em Londres estampavam: olha aí o príncipe dos ingleses. E os ingleses começaram a cobrar, porque um príncipe não é para andar como um homem comum. Um príncipe deve andar como um nobre. E nós somos nobres de Deus. E Deus trabalha em nós para andarmos como nobres. Que nós somos, porque nós não pertencemos a uma família qualquer, nós pertencemos à família de Deus. Aleluia! Irmãos,
Então, não brinque com o pecado. Jesus já pagou por todos os pecados, mas se voltarmos a pecar, o que foi que ele disse para Madalena? As pessoas apanharam em pedras e começaram a lançar sobre ela. E então, o Senhor Jesus estava ali, escrevendo qualquer coisa ali no chão, e eles com a pedra na mão. E perguntaram a opinião dele. Ele disse: atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Todos eles jogaram a pedra fora e saíram. Ele se levantou e perguntou para a mulher: eles te condenaram? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então, agora pensando nós, que porque nossos pecados foram perdoados, agora nós podemos pecar à vontade. Onde fica o arrependimento de pecados, que é o primeiro item para a nossa salvação? Se nós voltamos a pecar voluntariamente, estamos abrindo mão do arrependimento e a salvação deixa de existir. Quantos estão entendendo? Então, irmão, de modo que não é o porquê o Senhor já pagou pelos seus pecados, que agora você vai negligenciar a vida de retidão e continuando a pecar como se fosse coisa normal. Portanto, irmãos, muito cuidado com a impaciência. Porque a impaciência leva a práticas ímpias que atraem as piores desgraças sobre nós, povo de Deus. Veja o que diz o Salmo 37, versículos 7 e 8. Salmo 37, versículos 7 e 8, diz a santa palavra do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, possuirão a vida abundante. Então não te impacienta, irmão. Quando você perceber impaciência em um discípulo seu, quando você perceber impaciência em um filho seu, em um familiar seu, fique atento. Essa pessoa impaciente está correndo seríssimos, graves riscos em sua vida. E então trate de orientá-lo ou leve-o a um líder competente para que esse líder o aconselhe. Mas não deixe passar. Uma pessoa impaciente é uma pessoa que perdeu a fé, que está sem fé. O seu trabalho como pai ou líder é prover, um dos trabalhos, é prover segurança para o seu filho ou para seu discípulo. E como é que você faz isso? Estabelecendo fé em Deus no coração do seu filho ou do seu discípulo. Como é que nós provemos segurança? Estabelecendo fé em Deus no coração de nosso filho ou nosso discípulo. Quando você for conversar com uma pessoa assim, primeiro se prepare, veja os versículos que você vai falar e pegue a sua Bíblia e mostre na Bíblia, sem conversa, sem Bíblia. As pessoas precisam ver na Bíblia. Como foi que Deus mandou curar o povo? Deus disse para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocá-la sobre uma haste, para que todo mordido que a mirasse, viesse a receber cura.
Essa foi a orientação de Deus. Isso significa que você, pai ou líder, para curar seu filho ou discípulo, deve levar seu filho, seu discípulo, a olhar para Jesus. Agora, quando falamos em olhar para Jesus, muita gente não entende bem o que significa isso. Às vezes nós falamos o evangeliquez pensando que todo mundo está entendendo. Mas o que é olhar para Jesus? A serpente de bronze que Moisés levantou tipifica o Senhor Jesus Cristo. Bronze simboliza arrependimento. Então Jesus se arrependeu? Não. Arrependimento significa mudança de mentalidade. A mentalidade de Cristo não é a mentalidade dos homens. A mentalidade de Cristo é divina. Então, como é que Deus pensa? Se nós precisamos adequar a nossa forma de pensar à forma de pensar de Deus, como é que Deus pensa? É como está na Bíblia. A Bíblia não é só a palavra de Deus, ela é o pensamento de Deus também. Porque conforme Deus pensa, ele fala. Há uma forma de pensar do homem e uma forma de pensar do Senhor Jesus. Jesus tem a forma de homem, a forma de uma serpente. O homem se tornou semelhante ao maligno depois da queda de Adão no paraíso. O Senhor Jesus, porém, não destila veneno como homem comum. Ele não pensa como os homens pensam. Ele tem outra forma de pensar, ele tem outra mentalidade. A serpente de bronze, portanto, simboliza o Senhor Jesus Cristo, que é um homem com a cabeça de Deus, com mentalidade divina. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 8 em diante, mostra a diferença da forma de pensar de Deus para a forma de pensar do homem, da forma de pensar de Jesus para a forma de pensar do homem. Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos, isso é o Senhor que fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Olha a diferença de quem anda conforme a palavra de Deus, de quem anda na mentalidade divina. E foi isso que Moisés, naquele ato, estava simbolizando. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para a forma de pensar de Deus. E então, venha a adequar o seu pensamento ao pensamento do Senhor. Portanto, as pessoas devem deixar sua própria forma de pensar e padronizar sua forma de pensar pela forma de pensar de Deus, para serem curadas dos males causados pelos pecados.
Como somos curados dos males causados pelo pecado? Mudando de mentalidade. Como é que você vai sair da pobreza mudando de mentalidade? Como você vai ser curado de alguma doença grave mudando de mentalidade? Como você vai consertar relacionamento com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com seu pai, mudando de... Por isso é tão importante que todos nós nos dediquemos diariamente a ouvir, estudar e meditar na Santa Palavra de Deus para moldarmos a nossa forma de pensar pela mentalidade de Deus. Como já foi dito, as serpentes abrasadoras são o juízo de Deus sobre os nossos pecados. O fato de Jesus ter pago pelos nossos pecados não significa que agora temos licença para pecar. Quem volta a encarar o pecado como se fosse coisa normal, como eu disse, está abrindo mão da salvação, porque para ser salvo, o Senhor requer arrependimento de pecados. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Fomos chamados para andar no Espírito e não na carne. Se você quer vida abundante, que o Senhor Jesus prometeu e nos veio trazer, então ande no Espírito. Porque andando na carne, o que você vai receber é o juízo de Deus. São serpentes abrasadoras. Aleluia. Só para esclarecer melhor, você que ainda não é salvo e que está nos visitando e que pode ser salvo hoje, também você que é um novo convertido, não fique agora pensando, então, para mim vai ser muito difícil, porque eu sei como eu sou falho, como eu sei que eu tenho muitas fraquezas, eu sou fraco, eu sei que eu vou cair em pecado, então para mim não dá. Não pense assim. Porque depois que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Ele coloca dentro de você o seu Espírito Santo, que vai te dar poder para andar em retidão e vencer o pecado. Aliás, pecado já foi vencido por Jesus, mas te dar o poder para andar sobre o pecado. O problema de muitos crentes é que não colocam em ação o Espírito Santo. Como colocamos o Espírito Santo em ação? Fé na palavra de Deus, oração e ganhar vidas e fazer discípulos. Quando você faz isso, você ativa o Espírito Santo dentro de você. Se porventura você vier a cair em algum pecado não voluntário, Jesus já pagou por esse pecado. Pecado não voluntário é aquele pecado que você não queria cometer, mas você fraquejou e caiu nele. O crente verdadeiro, ele não quer pecar. Ele apenas peca por causa da carne que ainda habita nele, e ele então fraqueja. Então ele não peca por querer, peca por fraqueza. Quantos entenderam? Agora, quando o crente pensa, Jesus já pagou pelos meus pecados, então agora eu posso ficar à vontade. Esse crente está abrindo mão da sua mais preciosa bênção, que é a sua salvação. Mas agora vamos ao que é mais importante. A cura dos mordidos pelas serpentes. Exemplo de mordedura da serpente: doenças graves, lar arruinado, pobreza, problemas financeiros graves, ministério que não prospera e morte mesmo. Como Deus orientou para a cura das mordeduras da serpente? Que o
povo olhasse para a serpente de bronze na haste. A haste é um símbolo da cruz. Como somos curados hoje? Olhando para Jesus na cruz. Quando nós falamos ao irmão, olhe para Jesus, a maioria dos irmãos não entende bem o que significa isso. Então preste atenção para essa explicação, porque você vai receber uma orientação gloriosa para a sua vida. Esta orientação que eu vou lhe dar, quem sabe faz até você parar de me apedrejar, vai fazer você ser mais grato a Deus e vai fazer você não se impacientar. Ao menos assim eu espero. Preste atenção. No dia do Yom Kippur, uma festa hebraica, nesse único dia no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Seja o tabernáculo, seja o templo, no Velho Testamento, eles tinham 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. É um símbolo do corpo humano, da alma humana e do espírito humano. Lá dentro do Santo dos Santos, que simboliza o espírito do homem, lá estava a Arca da Aliança, que simbolizava Deus. Simbolizava o Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, sumo sacerdote, só ele, nenhum outro podia entrar ali. Ele entrava uma vez no ano ali, para adorar a Deus naquele lugar. Então Deus se manifestava sobre a Arca da Aliança, era uma espécie de luz meio azulada, que surgia ali, e era chamada de Shekinah, a glória de Deus. E ali o sumo sacerdote ia adorar a Deus como representante de todo o povo. Nas vestes do sacerdote havia nas bordas umas maçãs de ouro, romãs de ouro, pequeninas romãs de ouro, entremeadas com sininhos. Enquanto o sacerdote, o sumo sacerdote, estava se movendo diante da arca em adoração a Deus, o povo do lado de fora estava ouvindo o sininho tocar. E eles estavam ali com o coração aflito. Eles estavam ali na torcida pelo sacerdote, porque se o sacerdote, o sumo sacerdote, entrasse na presença de Deus em pecado, ele morria. Então, antes de entrar, amarravam com uma corda o calcanhar do sumo sacerdote e ele entrava no Santo dos Santos. Se os sininhos parassem de tocar, ele morria, e como ninguém podia entrar no Santo dos Santos, eles puxavam a corda para o sumo sacerdote ver. Se o sumo sacerdote fosse aceito e saísse vivo, era uma grande festa para o povo, porque ele estava representando todo o povo. O fato de ele estar sem pecado diante de Deus significava que todo o povo estava sem pecado, porque Deus olhava para o sumo sacerdote e não para o povo. Digamos que o povo estivesse em pecado, mas se o sumo sacerdote estava em santidade, Deus considerava todo o povo santo. E grandes bênçãos caíam sobre o povo naquele ano. Era um ano de fartura, era um ano de colheita abençoada, era um ano de produtividade, não só na lavoura, na pecuária, em todas as atividades dos israelitas. Então eles se alegravam muito. Mas se o sumo sacerdote morresse, eles até choravam, porque seria um ano de desgraça. Porque ele morreu porque não foi aceito, e assim ele não tendo sido aceito, o povo também não era aceito. Quem é o teu sumo sacerdote, irmão? Não olha para mim.
apóstolo, quer dizer que se o Senhor estiver em pecado, eu estou ferrado, apóstolo? Graças a Deus não, irmão, porque o teu sumo sacerdote não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É por isso que nós somos aceitos. Somos aceitos pelo Senhor, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Irmão, para o Pai, Ele olha para você e vê Jesus em você. Do jeito que Jesus é, o Pai vê você. Porque o Senhor Jesus é o seu representante. Agora você vai entender 1 João, capítulo 4, versículo 17. Muitas vezes, pessoas leem este versículo tão abençoado, entendem, mas ficam meio confusos. Como será que isso se dá? 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, veja isto, segundo Ele é, segundo Jesus é, também nós somos neste mundo. Como Jesus é, nós somos. Uau! Agora você entendeu o que isso significa? Você pode estar pensando, como eu posso ser como Jesus é? Ainda hoje eu cometi um pecado. Irmão, o Senhor Jesus é o seu representante. Assim como o sumo sacerdote era o representante do povo de Israel. Se o sumo sacerdote estava em pecado, Deus via o povo todo em pecado, porque o sumo sacerdote representava o povo. Mas se o sumo sacerdote estava santificado, Deus via todo o povo como sendo santo, porque o sumo sacerdote representava o povo. Pois bem, Jesus é santo. Ele nunca pecou. Por isso o Pai olha para nós e nos vê como sendo sem pecado algum. Por isso o Pai não está olhando para os seus pecados. Ele está olhando se você é seguidor de Jesus. E o seguidor de Jesus é aquele que se arrependeu dos seus pecados. Se você é seguidor de Jesus, as bênçãos do sumo sacerdote de Jesus são suas. Você entendeu agora essa frase, como Jesus é, nós somos neste mundo? Por que nós somos neste mundo como Jesus é? Porque o sumo sacerdote representa o povo. Como Jesus é, nós somos, porque ele nos representa. Não que nós sejamos exatamente iguais a ele, não. Mas porque ele nos representa, o que é dele é nosso. Agora preste atenção. Como Jesus é, você é. Veja como você vai olhar para Jesus. O título desta mensagem é: olhe para Jesus e viva. Olhe para Jesus e seja curado. Olhe para Jesus e seja abençoado. Olhe para Jesus e conquiste todos os seus projetos. Como é que você vai olhar para Jesus e ganhar a bênção e a proteção e tudo mais que você precisa? Então veja agora como é que você vai fazer. Olhe para Jesus agora e eu lhe pergunto: Jesus é saudável? Sim ou não? Então, como Jesus é, você é neste mundo, então você é saudável. Entendeu, irmão? De agora em diante, quando a doença se apresentar, quando a doença chegar, olhe para Jesus e diga: meu Senhor é saudável, então eu também sou. E então creia que você é saudável e a saúde vai brotar em você.
Jesus é rico? Ele é ou não o dono de todo o ouro e de toda a prata? Sim. Pastor Luiz ainda lembrou no Salmo 24, que diz que toda a terra, com tudo que nela se contém, inclusive os homens, pertence a Deus. Portanto, o Senhor Jesus é riquíssimo. Então você é como Jesus é. Portanto, na hora do aperreio, na hora da dificuldade financeira, olhe para Jesus e diga: assim como meu Senhor Jesus é, eu sou neste mundo. Jesus é rico, por isso eu sou rico e o meu suprimento está se manifestando agora. Quantos podem glorificar a Deus? Glorifica de verdade, irmão. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus. Como o Senhor é, eu sou neste mundo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Então, irmão, saia desta igreja sem olhar mais para você. Olhe para o Senhor Jesus. Não olhe para o que você pode fazer. Olhe para o poder do Senhor Jesus. Irmão, você é um fracasso. Jesus é vitória. Você não pode nada. Jesus pode tudo. Então, em vez de olhar para você, olhe para Jesus. E aí você será como Ele é. É assim que você vai ter vida, vida abençoada, vida protegida, vida poderosa, vida gloriosa. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para o tamanho das ondas, ele afundou. Quando você olha para o tamanho do seu problema, você afunda. Quando você olha para Jesus como Senhor de todas as circunstâncias, você se torna também Senhor sobre aquela dificuldade. Jesus é santo? Sim ou não? Então você também é. Se o pecado quer tomar a sua mente, diga, não apenas pense, mas fale, assim como Jesus é santo, eu também sou, porque conforme Ele é, eu sou neste mundo. Amém? Não tenha medo de mais nada, meu irmão. Vou acrescentar mais uma coisa para você que ainda está em dúvida, se você é neste mundo como Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 30. Efésios, capítulo 5, versículo 30. Aqui diz, porque somos membros do seu corpo. Aqui no texto, se você observar o contexto, não está falando do corpo místico de Cristo. Está falando do corpo físico de Cristo. Somos membros do corpo físico de Cristo. Irmão, se o seu braço é do seu corpo, o seu braço também é você. Por exemplo, se alguém passa por você e bate assim no seu braço, aí você olha para a pessoa, ei, não bate em mim. Por que você disse não bate em mim? Porque o seu braço também é você. Ele bateu no seu braço e seu braço é você. Nós somos membros do corpo físico de Cristo. Quantos se alegram, digam glória a Deus. Então agora veja, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Este texto vai libertar você de muitas tentações na área sexual, que é uma área perigosa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis
que os vossos corpos são membros de Cristo, está falando de corpos físicos, do meu corpo, do seu corpo físico, são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Irmão, na hora da tentação sexual, olhe para esta verdade. E nessa hora, esta verdade libertará você da tentação. Você já entendeu a importância de ouvir, estudar e meditar diariamente a palavra de Deus com empenho? Para você ver como Jesus é e crer que você também é assim. Porque quando você lê a Bíblia mesmo traz fé para você. Como disse Paulo em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando a palavra vem para você, ela já vem com a fé junto. Por isso, quanto mais você estuda e se dedica à Bíblia, mais fé está entrando em você. E é pela fé que você vence. Você está com a saúde abalada? Você está sem dinheiro? Você está impaciente? Você está sem vitória? A solução é: olhe para Jesus e creia que você é como Ele é. Essa é a solução. Agora, neste momento, o Senhor está sentado ao lado do Pai, no comando do universo. Você é como Ele é, então se sente. Descanse no Senhor. E então domine. Aleluia. Agora você vai entender. 1 João capítulo 3, versículo 2. Que muita gente já leu isso e ainda não entendeu este texto. 1 João capítulo 3, nós vamos ler desde o versículo 1. Mas é no versículo 2 que está o que nós queremos. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que realmente nós somos e como nós somos como filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabendo que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Preste atenção, irmão. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, você e o mundo inteiro vão ver Jesus voltando. Crentes e incrédulos vão ver Jesus vindo sobre a nuvem, sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. O mundo inteiro na rua vai estar olhando para Jesus. Todo mundo vai abandonar os seus escritórios, seu trabalho e tudo mais, e vai ficar olhando para o céu. Quando o Senhor Jesus se apresentou para os seus discípulos, depois da ressurreição, ele se apresentou em um corpo humano comum. A diferença é que esse corpo humano comum, agora, ele podia atravessar paredes, ele podia ocupar outro espaço, se apresentar em outra forma, mas era um corpo comum para quem via. Quando João
viu Jesus na ilha de Pátimos, ali Jesus já não estava mais apenas com seu corpo imortalizado, agora ele estava com seu corpo glorificado. Por isso que quando João chegou na presença de Jesus, as forças caíram dele e ele despencou, caiu no chão. Ele não podia olhar para o rosto de Jesus, que brilhava mais do que o sol, diz o livro do Apocalipse. Era uma visão tremenda que ele teve, pois é esse Jesus que vai voltar. E aí você é filho de Deus, e aí você vai estar na rua, e você vai ver Jesus brilhando ali, vindo sobre as nuvens com poder e glória, e você vai dizer, olha só, olha como ele brilha, como brilha o rosto dele, olha como ele é lindo, olha como ele é magnífico, olha como ele é tremendo. Aí você olha para você e diz, um momento, mas eu também sou como ele é. E nessa hora, bum, você se torna semelhante ao Senhor, com poder e glória como o Senhor. Fique de pé e aplauda o Senhor, irmão. Fique de pé.